Olá, vamos falar nesse vídeo sobre a diagnose e o controle, de vírus fitopatogênicos em plantas. Então, a sintomatologia viral, eu vou repetir novamente nesse vídeo aqui. Então, o problema da virologia é a virose assintomática. Então, são plantas que estão com o vírus, mas que ainda não apresentam os sintomas. Eles estão em forma de incubação, não apresentando sintoma ainda. Então, eles vão apresentar, os sintomas apresentam baixo valor diagnóstico. Então, pois sintomas semelhantes são produzidos por diferentes vírus. E o mesmo vírus pode produzir diversos sintomas, dependendo das condições ambientais. E produzem também infecções mistas. O mesmo vírus pode produzir infecções diferentes e pode ter mais de um vírus na mesma planta. Então, por isso que ficam as infecções mistas. Vários vírus, gêneros de vírus infectando a mesma planta. E os sintomas são de natureza sistêmica, ou seja, a planta inteira vai apresentar os sintomas, que começa primeiro nos ápices, nas folhas mais novas, mas depois eles são levados para todas as partes da planta, inclusive as sementes. Tá? Então, a diagnose dos vírus. Então, o problema é que as plantas assintomáticas, uma planta que já tem o vírus, mas que ainda não está apresentando sintomas visíveis. Às vezes está em algumas folhas, mas como uma árvore é grande, por exemplo, a gente às vezes não vê. A colonização local. Então, a colonização local quando ele está restrito nas folhas, tá? Em algumas folhas. Então, vai apresentar manchas cloróticas e manchas necróticas só nas folhas. Ainda não atingiu os feixes vasculares, que é a colonização sistêmica. Então, na colonização sistêmica vai apresentar clorose generalizada, o mosaico, que é o principal sintoma de doenças causadas por vírus, o avermelhamento, que ocorre, por exemplo, no algodão, e outros sintomas. Então, a diagnose é parcial, não tem como a gente saber qual é o gênero do vírus só olhando pelos sintomas, tá? Porque, pois um vírus pode infectar várias espécies de vegetais, o mesmo vírus pode infectar várias espécies de vegetais. O exemplo é aquele que causa a mancha anelar no mamão e que afeta todas as cucurbitáceas, ok? Então, como combater os vírus? Então, através da exclusão, ou seja, evitar que ele entre numa área. E se ele entrou, erradicar, arrancar a planta e colocar fogo, tirá-la do meio das outras e colocar fogo. E a imunização de quem? Da hospedeira, da planta. Ou seja, plantar uma planta com resistência genética, tá? Ou imunização com a estirpe atenuada do vírus, como se fosse uma vacina, tá? Para se ter o quê? Uma sustentabilidade. Então, o manejo é um manejo integrado, tá? De doenças na propriedade. Então, controle de doenças, eliminação da fonte do inóculo, tá? Plantas daninhas, eliminação de plantas doentes, qualquer tipo que seja, remoção de restos culturais, uso de sementes certificadas, o exemplo aqui de semente de alface nos Estados Unidos, em um lote de 30 mil sementes, nenhuma pode ter vírus. Se eles fizeram o teste, é tolerância zero. Então, das 30 mil que vem no saquinho, não pode ter nenhuma com vírus. O hogging é a remoção, ou seja, arrancar as plantas identificadas, identificar e retirar e colocar fogo. E também pode ser usado as culturas de meristemos, ou seja, cultura de tecidos, que também pode ser aliado à termoterapia. Eles usam, por exemplo, dente de alho, tubérculos de batata, mudas de morango, mudas de banana, que eles pegam, então, as células meristemáticas, onde o vírus ainda não chegou, e eles vão fazer a cultura de tecido para obter plantas sadias. Então, continuação, controle químico do inseto vetor, que é muito importante fazer o controle químico dos insetos vetor para não transmitir para outras plantas. Usar cultivares resistentes, utilizar a proteção cruzada, que é de uma estirpe atenuada do vírus. O exemplo é o vírus da tristeza dos citros, tá? Que mais de 8 milhões de plantas já foram inoculadas esse estirpe
de fraca de vírus, tá? No estado de São Paulo. E a resistência transgênica, ou seja, utilizar plantas transgênicas. O exemplo, no Brasil nós já temos o feijão resistente ao mosaico dourado do feijão, que foi desenvolvido pelo pesquisador Aragão da Embrapa, lá em Brasília, no Senagem. Então, vou explicar cada um aqui. Exclusão, evitar a entrada do patógeno. Então, utilizar o que? Sementes e mudas certificadas, tá? Erradicação, eliminar o patógeno, né? E a planta também. Se a planta está doente, nós vamos, né, eliminar a planta, arrancar a planta. Eliminação da fonte do inóculo, né? Retirar as plantas daninhas. Arrancar e incinerar plantas doentes. Incinerar os restos de culturas e eliminar as plantas daninhas, né, com vírus. O controle químico do inseto vetor. Então, o exemplo, Bemisia tabaci, que é a mosca branca em feijão. O trips, que vai causar aquele complexo vira-cabeça em tomateiro. Cultura de meristemas, emprego de material propagativo livre de vírus, que pode-se utilizar a cultura, né, de meristemas mais a termoterapia. Então, em dente de alho, batata semente, mudas de morango e banana. Tratamento de sementes, então pode ser utilizado termoterapia e produtos químicos para tratar essas sementes. Então, o exemplo é o vírus do mosaico em alface e o vírus do mosaico comum do feijão. Pode ser utilizado esse tratamento de sementes. Aqui fotos mostrando, essa número 1 aqui mostrando a planta, né, de citros que morreu devido ao ataque dos vírus. A cultura de meristema em banana, tá? Mostrando as bananas crescendo no vidro. O controle químico do inseto vetor, da mosca branca. E o tratamento de semente aqui de feijão e de hortaliças aqui, de alface, tá? Elas coloridas, ou seja, tratadas. Cultura de meristemas em bananeira, aqui nos vidros à esquerda. O morango aqui, ó, cultura de meristema. A gente copia a foto lá, ela aparece isso aí quando passa o mouse em cima. Em batata, também cultura de meristemas em laboratório. Imunização. Imunização de quem, né? Da hospedeira, da planta hospedeira. Então, resistência genética, tá? Planta com resistência genética. Então, plantio de cultivares resistentes. Nós já temos resistente ao mosaico, né, do feijão, o mosaico, ou seja, várias hortaliças, temos a canas e temos o feijão. E a tristeza dos cítricos, com resistência genética. No caso do tristeza dos cítricos, tem as plantas e tem também o porta-enxerto do limão-cravo, que ele é tolerante ao vírus. Proteção cruzada, tá? No estado de São Paulo, né, fizeram a infecção, né, de uma estirpe atenuada de vírus nas plantas de citros em São Paulo. Mais de 9 milhões de plantas, né, morreram na década de 30. E a transgenia, o uso de plantas transgênicas. Como que é realizado em vírus? Através do silenciamento gênico, né, do vírus pós-tradução. Ele vai penetrar na planta. Eu vou explicar, tem um slide aqui que eu vou explicar ele. Então, já temos plantas de fumo transgênica, tá? Contra o mosaico do fumo. A abobrinha, tá? Resistente a 3 espécies de vírus, tá? Transgênicas, abobrinha. O mamão, né? Papaya ring spot virus, né? Mancha anelar do mamão. E esse aqui foi feito no Brasil, mosaico dourado do feijão, pelo pesquisador Aragão do Senagem. Então, a proteção cruzada, né, em Laranjeiras, em São Paulo. Então, eles fazem infecção, tá? É como se fosse uma vacina, é uma vacina de uma estirpe atenuada, ou seja, uma estirpe fraca do vírus. Então, eles já inocularam mais de 8 milhões de plantas só em São Paulo. Então, foi essa técnica de pré-imunização que gerou, né, que deu origem à laranja-pera, pelo Instituto Agronômico de Campinas. Então, essa é a laranja-pera, que ela foi pré-imunizada pelo uma estirpe fraca de vírus. Aí gerou a laranja-pera, que é uma das principais plantadas hoje no Brasil. Então, o controle da tristeza dos vírus, então, porta-enxerto, tá, com espécie de limão-cravo, que ele é tolerante ao vírus.
e a pré-imunização, né? A vacina com isolados atenuados do vírus. Então, aqui os sintomas do vírus no fruto e na planta, que a planta morre. Tristeza dos citros, novamente, década de 1930, a tristeza dos vírus, né? CTV causou morte de mais de 9 milhões de plantas enxertadas em laranja azeda. Então, aí eles viram que, né, como tiveram que arrancar e que matou essa quantidade de plantas, eles fizeram a substituição do porta-enxerto. Agora eles utilizam o porta-enxerto de limão-cravo, o mouse desaparece, de limão-cravo. Então, aqui um porta-enxerto de limão-cravo, ele é muito vigoroso e vai dar a planta, né, quando fizer o enxerto aqui. Então, esse aqui vai ser o cavalo e a planta sadia, que eles vão pegar a planta matriz sadia para fazer o cavaleiro, que é o que vai ser enxertado aqui no cavalo de limão-cravo. Aí a planta será muito produtiva. Aqui o exemplo, então, foi enxertado no limão-cravo. E ele é tolerante à tristeza dos citros. Ele não é totalmente resistente, ele é tolerante. Então, as plantas vai produzir bem. E vai ser muito produtivo. O mosaico dourado do feijão. Então, o que acontece com o feijão? Então, esse mosaico tornou-se uma das principais doenças no feijão a partir da década de 70, né, que quando coincidiu com a expansão da cultura da soja. Então, veio soja e feijão, né, leguminosas. Então, esse vírus, ele se multiplica nas plantas de soja, mas não causa infecção latente, tá? Então, ele não causa problema na soja, mas causa no feijão. Então, o que acontece? Se a gente plantar feijão onde tinha soja, vai ser problema na certa, porque lá vai ficar plantas, né, restos de cultura, e os insetos vão estar lá todos contaminados de vírus, né, pelo vírus. Aí eles vão passar para a cultura do feijão, tá? Então, não plantar onde tinha soja e nem nas proximidades, longe, tá? Temísia tabácea, então o vetor desse mosaico atinge altas populações na cultura da soja. Mas não afeta, não causa sintoma na soja, mas causa no feijão. Então, não plantar feijão perto onde tinha soja ou perto. Se o vizinho planta soja, você não pode plantar feijão, porque senão vai só ter prejuízo. Mosaico dourado do feijão. Então, o controle, cultivar-os com alguma resistência, né? Utilizar o transgênico, ou seja, pelo silenciamento gênico, eu vou explicar agora na frente. E o controle do vetor, tá? Então, todos os vetores. Aqui um exemplo de vagens sadias de feijão e uma vagem com uma planta doente. Então, a vagem pequenininha, enroladinha e quase nem tem grão. E se tiver o grão também está contaminado. Então, organismos, né, modificados aqui. Quando o vírus penetra, tá? Pelo um inseto que vai se alimentar, ele vai entrar. Isso aqui é o vírus, né? Que é um material genético envolto da capa proteica. Quando ele penetrou na planta, ele vai retirar, né, vai liberar a capa de proteína, vai ficar só o genoma dele, que a maioria é de RNA de fita simples. Então, aqui, ele vai se ligar onde? Aos ribossomos. Os ribossomos, né, é a fábrica de proteína. E aí a célula, ele vai passar a comandar. Então, a célula da planta vai só multiplicar o material genético dele. Então, o que acontece? Então, o silenciamento gênico ocorre bem aqui. Então, ele faz as fitas, tá? A célula faz as fitas, só que ele é silenciado aqui. Ocorre a tradução, mas não, a transcrição, mas não ocorre a tradução em proteínas. Então, ele é silenciado. Ele acabou de fazer, eles morrem, tá? Então, o silenciamento gênico. Então, os RNA mensageiros são degradados dentro das células. Tá? Dentro da mesma célula que ele foi gerado. E os vírus não conseguem se replicar, suprimindo o seu desenvolvimento. Então, ele penetra, mas a planta não faz as cópias do vírus, tá? Eles são degradados. Então, medidas de controle de doenças viróticas. Inspeção semanal, tá? E eliminar as plantas infectadas. Retirar e colocar fogo. Instalar novos pomares ou novos viveiros longe de outros pomares. Evitar a presença de cucurbitáceas, né, porque todas vão estar contaminadas pelos potivírus.
tá? Que são hospedeiras dos vírus. Evitar plantas hospedeiras de pulgões, né? Até mesmo as plantas daninhas precisam ser retiradas. Evitar fontes de inóculo, como pomares abandonadas. E existe legislação também para isso. A Instrução Normativa 04 de 2003, que prevê o que? A imediata erradicação de plantas doentes. Tá? Ok. Terminamos o nosso controle de vírus. Boa noite a todos.